meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, por aqui tá tudo certo. Já de antemão, peço que você se inscreva se ainda não for inscrito e deixa seu like para você não esquecer depois, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um tema bastante interessante e pertinente. Eu queria contar uma parábola para vocês que eu estive em contato recentemente e foi um dos motivos também que me inspirou a falar a respeito desse assunto. A parábola é a seguinte: uma empresa mandou 2 funcionários para um outro país a fim de investigar o campo. Eles queriam abrir uma franquia da empresa lá. A empresa era uma empresa de ternos. E lá foram então os funcionários para investigar e estudarem um campo, cada um em um momento diferente. O primeiro funcionário chegou lá e viu que lá a galera era super, sabe, vibes, a galera não usava terno, não era o perfil da população utilizar aquilo, eles nem conheciam o que era o terno. Então, quando ele viu aquilo, ele falou: aqui a gente não tem campo pra trabalhar. Não vai dar certo, não tem como a empresa expandir aqui. Voltou com essa perspectiva, levou então para o gerente e explicou a situação. O segundo funcionário estava estudando o campo. O cara chegou lá, da mesma empresa e com o mesmo objetivo. No mesmo lugar, ele foi fazer a investigação. Então, quando ele chegou lá, ele vendo aquela galera toda, não conhecia o terno, eles usavam outro estilo de roupa que não tinha nada a ver, ele já pensou: Cara, aqui é um campo muito bom pra gente crescer, porque as pessoas não conhecem isso. Imagina só, a gente construir uma empresa aqui, o retorno que não vai ter vai ser super inovador, a galera vai super se interessar e querer conhecer. Então, olha que legal, 2 pessoas diferentes, 2 mentalidades totalmente diferentes para a mesma situação. Mas e se eu te disser que dentro de você, nesse exato momento, existem esses 2 homens, essas 2 perspectivas, você acreditaria em mim? Recentemente eu estava estudando desenvolvimento humano, que é a minha paixão. Eu me deparei com uma informação muito interessante. Em 10 minutos, o nosso cérebro recebe em informações o equivalente a 164 mil voltas ao redor do mundo. Porém, dessas 164 mil voltas ao mundo, ele consegue absorver pela sua própria anatomia o equivalente a 24 quilômetros de informações. Ok, não parece ser tão significativo assim? Não. Mas também não é 0 quilômetros de informação que ele absorve. E essas informações que o nosso cérebro assimila tem a ver com o nível de relevância que a gente dá para aquilo que a gente está vendo. Ou seja, a gente absorve aquilo que interessa pra gente. E esse dado é um dado muito reconfortante porque todos nós temos a capacidade de enxergar perspectivas de uma mesma situação. Depende do foco que nós damos para ela e também do nível de envolvimento emocional que a gente tem com a situação enxergada. Vocês já conhecem, acompanham o meu canal há um tempo, então vocês sabem que eu acredito muito que toda mudança efetiva e que se sustente, ela começa de dentro para fora. Porém, por algumas experiências que eu já vivi, eu também acredito muito que em alguns momentos a gente tenha sim que se olhar para situações com um olhar diferente do que a gente vem olhando para a gente conseguir sair de um estado caótico de emoção. Por exemplo, quem nunca se auto-julgou que atire a primeira pedra. E eu já fiz tanto isso comigo, gente, mas tanto que já até perdi as contas. A ponto de eu me comunicar comigo de uma forma totalmente agressiva, por me considerar tola, por me envolver em situações que eu achava que não tinha mais por que eu me envolver, e mesmo assim tá ali, envolvida. E isso aconteceu a última vez nem faz tanto tempo assim. E eu percebo que a emoção é o primeiro contato que você tem com a realidade, né? A primeira reação física e química, bioquímica que teu corpo responde diante de uma situação. Gerou um sentimento, que aí é o segundo momento da emoção, o sentimento é mais profundo. Gerou um sentimento em mim que me paralisou e que me manteve num estado caótico a ponto de inibir o meu pensamento. E isso comprometeu diretamente a minha visão, tanto da situação quanto de mim mesma. E aí, gente, foi só um ciclo de estupidez atrás de estupidez comigo mesma. Até eu não ter mais energia para praticar aquele autoabuso emocional. Foi aí, quando eu já estava esgotada, que eu parei e pensei efetivamente que não dava mais. Eu precisava mudar de perspectiva
ou eu ia enlouquecer. E aí eu comecei a raciocinar ou racionalizar, Não sei como que caberia melhor no contexto. a respeito do que eu estava vivendo. E eu falei, tá, já tá feito, né? Se já tá feito, Feito está. e se feito está, eu não tenho como mudar o passado. Eu tô aqui no presente. E se eu fiz da forma como eu fiz exatamente como eu pude fazer, de acordo com o nível de consciência que eu tinha para a situação. E eu tinha certeza que se eu voltasse exatamente para aquele momento, eu teria feito exatamente a mesma escolha, considerando o meu nível de envolvimento emocional, o meu nível de evolução de consciência, eu ia tomar a mesma decisão. Então, realmente valia ficar me crucificando daquela forma? Ia mudar o meu estado presente? Se era um ciclo que estava só me fazendo afundar ainda mais, não ia mudar para melhor, poderia mudar para pior e só me aprofundar ainda mais num caos emocional que já estava bem instalado dentro de mim. E aí foi sob essa perspectiva que eu entendi que no cunho emocional / sentimental, o erro ele não existe. A gente está aqui nesse plano para experienciar coisas. E quando se trata das nossas experiências emocionais e sentimentais pessoais, não tem como ser certo ou ser errado. É o necessário para a gente evoluir. Não existe a forma certa e a forma errada de experienciar as coisas. Existe a nossa forma de experienciar. E a nossa forma é a melhor forma, a forma correta para nós mesmos. Eu parto sempre do ponto de que, sim, nós precisamos nos aprofundar sempre em nós mesmos para a gente conseguir conhecer e lidar com as nossas questões de uma forma efetiva e real. Até porque se a gente tentar lidar sempre de forma superficial, de uma forma muito imediatista, a mudança ela pode até acontecer, mas ela não vai ser uma mudança que se sustente com o tempo. Então sim, eu acredito muito que é necessário que a gente sempre se aprofunde mais. Porém, também como uma pessoa que sofreu por mais de um ano da sua vida, por estar num ciclo sem fim de dor e que eu constantemente ficava me colocando e me tirando, me colocando e me tirando, experienciar aquilo de uma forma muito doentia, dolorosa e sozinha, eu também acredito demais que, sim, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa pensar, se esfriar emocionalmente. Foi assim, partindo de um estalo mental, que eu consegui sair de um ciclo de dor e de vazio existencial que habitavam dentro de mim e que pareciam não ter fim. Portanto, meu conselho, Se é que eu posso dar algum conselho? para você é: explore as possibilidades de mudança de perspectiva. Se você não consegue fazer isso sozinho por estar completamente emocionalmente envolvido pela situação, não existe impedir ajuda. Sua dor de forma alguma é pequena. Eu não diminuo, eu não desmereço, eu não desvalorizo. E eu sei o quão desafiador é ser você. Porém, se você se permitir parar, respirar, pedir auxílio, pedir ajuda, pedir socorro, o que não é desmérito nenhum, você vai ver que existe um universo de possibilidade à sua volta, literalmente esperando você para desfrutar dele. Basta você colocar a sua luz, o teu foco de luz nessa outra parte, nesse outro lado, para você conseguir perceber isso. E muito provavelmente esteja aí o fim da sua dor. Palavras de quem já viveu um universo caótico de muita dor e da ausência da perspectiva, mas que hoje, justamente por conta disso, consegue enxergar as bênçãos implicadas na mudança do foco da perspectiva e as possibilidades que a vida nos dá mesmo depois do caos. E eu desejo com todo o meu coração que os momentos de caos, eles venham única e exclusivamente para te ensinar coisas, que eles venham única e exclusivamente para te fazer crescer, para te fazer evoluir e te tornar uma pessoa ainda melhor, uma pessoa ainda mais especial e ainda mais brilhante do que você já é. Que eles sirvam para te fazer entender e enxergar quem você realmente é e não para te afastar de você mesmo e assim te fazer sofrer mais.
Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a sua audiência até aqui. Eu peço que se você ainda não foi inscrito, que você se inscreva, deixa seu like se fez sentido pra você, comente, compartilhe. E é isso, gente. Eu amo vocês, estamos sempre juntos, tá bom? Um beijo, muita gratidão pela sua audiência até aqui e até o próximo vídeo. Fica bem.